Maranata. Sabe por que que eu entrei cedo? Aliás, quarta-feira, doravante tem sido mesmo assim, né? Entro cedo para sair também cedo. Porquanto, quarta-feira é dia do encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Na Yur de quarta-feira era chamado dia do encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Primeiro dia que entrei na Igreja Universal foi numa quarta-feira. Seu amor é real, sua paz. Sabias que podemos controlar que dia foi? Foi em janeiro de 1998, numa quarta-feira, no princípio do mês. Então podemos achar esse dia aí. Não vamos conseguir achá-lo a 100%, mas pelo menos as hipóteses das primeiras 3 semanas ou duas. Adriano me perguntou se a minha vinda é de paz. Estes dias a minha vinda é de paz. Nunca mais tive uma vinda de guerra. Desde o dia que eu alcancei a medida do varão perfeito, o autodomínio é muito grande. O diabo reagiu aí. Sabe por que o diabo reagiu? Quem sabe? Quem é que sabe por que o diabo reagiu? Sim, isso também começou na quarta-feira. Muito forte. Quando eu falei, ele tocou aí, mexeu. Ah, pode ser no dia 11 ou 18 de janeiro. Muito forte, Lázaro. E nas 2 primeiras semanas, eu acho que não confirmou. Aquele Euromestre quase que rompeu o protocolo do Facebook. Como assim? Como assim o protocolo? Ah, o tema foi muito pesado para a rede aberta. Hoje é dia do conclave. Começou o conclave. Então eu tinha que reagir também contra o conclave. Ok, Dona Catarina, 11, 18. 7, 14, 21 ou 28 são todos as quartas-feiras de janeiro de 98. Ó, como é, Catarina? O Branco Carla deu outros dias aí. 7, 14, 21. Então, esses primeiros dias, ou as primeiras quartas-feiras, quando começou o tema, a live encheu. Aí é, Adriano, muito forte, pá. É incrível. Eu disse que o diabo mexeu aí. Tocou quando eu falei. Sabe por que que ele queria. Qual é a mensagem que ele queria transmitir? Ainda não te mexi, ainda não agitei as águas. Como antes, vou voltar a agitar, é isso que ele queria dizer. Vou voltar a agitar. Vai ver só. Esse diabo mesmo não tem respeito. O diabo veio aqui com a mulher dele e a filha dele. Estava aqui Satanás. Ou está, né? Satã, a mulher e a filha. Eu lhes vi aí a girar no que é na piscina. Falo coisas muito pesadas, né? Alguém já me disse, então fala as coisas muito pesadas. Os novos você diz, mas esse homem fala, tá falando o quê? É, ouvi Satanás e a mulher dele.
E a filha dela girar aí na piscina. Ah, a Catarina viu 90, 89, 98, não 89. Estamos preparados para tudo o que vier. Eu vou matar a mãe e a filha. Os dois vão morrer. Eles abandonaram. Aleluia, amém. Maia, não fica com medo, não. Que só foi uma visão. Não significa que está aqui, não. Se até quem a Ada conforta a outra amiga dele, não fica com medo. Esse está em casa de Elias. As crianças da Stene têm muita fé. É incrível. Quem está em casa de Elias, não fica com medo. Não tem um papo na língua, né, Israel Francisco? Falando o mundo espiritual em rede aberta, até os nécios, os idiotas, os incrédulos, até os, sei lá, eu quero lá saber disso. Não fica com medo, estás na casa do Elias. Como uma menina reagir assim. Isso é muito forte. Esse é quando o Espírito Santo fala na boca das meninas, das crianças. É muito criança para falar isso. Muita criança. Essa é uma palavra dos mais velhos. Pá. Mas quando o Espírito se move, é assim. Como cantavam na Youth, quando o Espírito Santo se move, eu canto como Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como Davi. Eu canto, eu canto. Amém. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. O que eu quero falar é muito importante para a igreja hoje. Voltarei a falar amanhã também, que vem mais gente. Sexta-feira, idem. Os domésticos da fé precisam ouvir e aprender com o mestre que alonga. Na verdade, vocês já sabem o que eu vou falar. É somente a repetição dos fatos. Só que há fatos que são proféticos. E os mesmos fatos foram falados como uma profecia, isto é, antecipadamente. Depois voltam a ser falados já não como uma profecia, como fatos presentes. É incrível. Como disse Jesus, hoje se cumpriu essa escritura nos vossos dias. O que era profecia, agora naquele dia, Jesus estava a dizer que já não é mais profecia. Essa profecia se cumpriu. E ainda bem que é nos vossos dias. E o profeta disse que eu opero maravilha nos vossos dias. Se fosse vos contar como uma história, não darias crédito. Muito mais ainda, uma profecia. Eu falei aos pastores, tenho falado isso aí, lá na roda, até mesmo aqui, até vocês também, que as coisas que vocês estão a viver hoje, eu já falava isso aos primeiros discípulos e membros. Eu tenho dito que é mais fácil vocês crerem no que eu estou a falar para o futuro do que eles, foi fácil para eles acreditarem no que eu falei e que hoje estamos a viver. Por quê? Qual é a diferença? Primeiro é que eles ouviram essas palavras no deserto, em terra muito seca, onde nenhuma ventainha soprava, em terra sequíssima. Então era muito difícil alguém acreditar
as coisas que vocês estão a ver hoje naquele tempo. Porque quando eles olhavam para o lado, eles ouviam derrota. Se no princípio ao ouvirem aquilo lhes animou e acreditaram, mas passaram anos, deixaram de acreditar, achavam que eram sonhos dourados. Que o homem tinha muitos diziam, esse homem tem muitos sonhos. Esse homem sonha muito. Fala coisas fora da idade dele. Tinha um rapaz que andava comigo, me abandonou por causa disso. Não era da igreja, mas saímos juntos da IUR dele também. Abriu o ministério dele, como se diz aí. E tínhamos, já preguei várias vezes na igreja dele, mais de 3 vezes ou 4. Então, nós subimos no monte juntos, ficamos lá alguns dias juntos. Agora veja, ele depois achou um pai dele chamado Horácio dos Anjos, que fez a cabeça dele. Ele diz assim: anda com quem venceu. Quer ser dinheiro, tem que andar com quem tem dinheiro. Quer ser sábio, anda com quem é sábio. E ele, como se fosse alguém que estava a dormir, despertou do sono e achou que ele andava com derrotado. Não somente se ausentou, mas também blasfemou. Começou a falar mal. Este homem, toda hora, avivamento, avivamento. Não, 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 não. Toda hora, porque jejum, oração, jejum. Não, 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 não. Não vai. Ele me ligava. Não vai. Isso é um termo que se fala na IURD. É não vai, não anda. Quem se lembra? Esse termo aí da IURD. Os que foram mais pastores, né? Quer dizer, quando está a te perguntar a obra, não vai, não anda. Não vai. Não anda. Hã? Aos que vieram da IURD se lembram. E eu dizia, vai andar. Ouviu? Não anda. Então, ele depois começou a comentar, José, não vinga. José, não vinga. E ele achava que eu não vingava. Toda hora, avivamento, avivamento, porque é orar, Jesus. Não, aqui é fé, é conhecimento, é fé. Essas já são as instruções do novo mestre dele. E ele se encontrou com alguém e disse, lhe abandonei. Toda hora, porque é avivamento, avivamento. Há muitos anos que ele fala do avivamento. Nada. A idade está a passar. Estamos a ficar velhos, pô. Hã? Não, 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 não. Esse homem não está bem. Pô, não tem visão. Tem que andar com rico para ficar rico. E foi andar com rico o resto dos anos. Então está na pobreza. Esses são ricos avarentos. Eu prosperei. Até os meus inimigos comem no meu dinheiro. Pessoas que me zombaram, blasfemaram, quando vêm eu lhes ajudo. Mas esses aí são avarentos, você não imagina. Para lhe seduzir, para ele, possivelmente lhe financiou. Depois que viu que ele conseguiu, hoje está aí, bem abandonado. Então, quer dizer que ontem não foi fácil acreditar no que vocês estão a ver. Por isso, muitos não viram essas coisas. Muitos desistiram na caminhada, porque não suportaram. A esperança demorada, seus corações enfraqueceram, acharam que eu estava equivocado, mas a vocês é mais fácil. Se eu vos falo, depois de 4 dias vai chover, depois de 4 dias, não sei o quê. Oh, como então? Vai duvidar como? Hã? Vai duvidar como se você já viu o que eu falei ontem? Se você só ouviu a história, que eu teria falado isso que estamos a viver aqui, e você está a ver. E quem está a vir comigo no deserto
muito mais ainda, né? Ouviu, está a ver. Então, como disse Jesus a Marta, somente se você crer, vai ver a glória de Deus. Aqueles que um dia ousaram crer, estão aqui, a verem a glória de Deus. Então, é mais fácil hoje, com o reino nas mãos, já gerado, estamos a trabalhar para dar o crescimento da árvore. O mais difícil é gerar o filho, não é criar, não. Por isso levamos 18 anos só para gerar ele. E agora o crescimento é muito explosivo, porque tem muita vitamina, comida é boa, muito leite racional, muitas frutas, muitas carnes, carnes rezadas, da primeira, muito bife, muita picanha na cara. Então, o menino está a crescer, e são vocês. Mas tem muitos negligentes, como a negligência de Elias no deserto de Berseba. Querem comer pouco. E para não falar, muitos rebeldes. É isso que eu quero falar hoje. Não dos rebeldes, não, mas na sua generalidade. A igreja está a passar uma fase. Cada fase é uma fase. O mais importante é que nós que estamos no caminho, no percurso, temos que compreender a cada fase da nossa vida, individualmente e também, no geral, a cada fase da igreja. Nós não somos cegos, não, que andamos às palpadelas. Nós temos a luz, nós temos a visão, nós vimos. Por isso, vigiamos em todo sempre. E porque estamos na vigilância, nenhum laço, nenhuma armadilha ou cova de Satanás vai nos surpreender. Não somente temos visão e vigiamos, não nos distraímos. Agora, veja, a nova fase da igreja é uma fase, eu falei inclusive já há muito tempo, que é um ataque psicológico em que o inimigo agita pouco as águas. Eu falei a fase do jacaré. Quem se lembra? Que o jacaré fica em silêncio, se esconde para vir capturar o pescador. E ainda ajuda a trazer o peixe. Ajuda a trazer o peixe ao pescador e depois captura o pescador na distração. Eu disse que essa fase viria. Nós passamos a primeira fase não do pescador ou então do jacaré, apesar que foi guerra com os jacarés, mas aí os jacarés mostraram que eram jacarés. A primeira fase, há 3 anos atrás, estou a falar ataque contra a igreja, não contra mim, nem contra você, individualmente. Isso aqui sempre as teremos. Agora, quando se ataca a igreja, estão a atacar a mim. E a vocês também, claro. No geral. Agora você veja. Há 3 anos atrás, os jacarés mostraram a cabeça, mostraram cara, espalharam peixe. Não tem direito a peixe. Até os peixes que já estavam a vir, lhes espalharam, lhes espantaram, lhes tiraram do caminho. Mostraram a cara. Sou eu que estou a fazer isso. Então foram ventos que assopraram. Deus não estava nos ventos. E muitos caíram. Casas de muita gente tombaram por quanto estavam edificadas sobre a areia. Aqueles que ouviam e não praticavam o evangelho. É incrível. Porque como somos muitos, então quando saem muitos, parece que não saiu muitos. Porque se fôssemos poucos, iríamos dizer, nós, como naquele tempo, muita gente saiu. Não, por causa da fase que nos encontramos. Sai, entra, sai. Então, parece que os que saem são menos do que os que entram. São mais que entram do que saem. Então, eles
cobrem aquela lacuna, principalmente nos tempos, nas reuniões de domingo. A igreja continua cheia, mas muita gente saiu. Você sabe o que estou falando. Mas muita gente. Se controlar, vais ver que a maioria que estão assentados aí nos bancos são caras novas, exceto os que estão de pé, obreiros e servos, mesmo obreiros também. Tem muitos que saíram. Mas por quê? Porque nós passamos a fase das tempestades. As tempestades teriam assoprado na igreja. E o propósito das tempestades foi mostrar a cara e arrancar as pessoas e impedir os que vinham. Mas você, que está bem com Deus, permaneceste. E é de louvar a Deus. Os ventos não te levaram. Nem todos que permaneceram estão de pé. Há uns que permaneceram, estão caídos, foram deixados para serem instrumentos da tentação. Ou então Deus os manteve para ver se eles se convertam na segunda conversão ou libertação. Então, isso tudo funciona. Há os inimigos e há os pecadores que não foram tirados porque Deus os guardou para ver se deem frutos na próxima época, como está escrito na parábola da árvore plantada no quintal. Estão a entender, né? Agora terminamos a primeira fase. Muita coisa aconteceu. Estou a falar aqui com pessoas que estão a vir desta fase, a maioria, são poucos que entraram na caminhada, depois dos 3 anos, a perseguição, a guerra da filha, a menina que foi dançar no palácio a pedir a cabeça de João Batista, incitada pela sua mãe, e a resposta do Herodes, que não aceitou desta vez cortar a cabeça de João, porquanto João desta vez não será cortado a cabeça pela filha, nem pela mãe, mas sim pelo marido. E no tempo determinado. Ok? Glória a Deus, aleluia. A cabeça do João Batista desta vez não vai cair na dança da filha nem da mãe. Ok? Bom, não é isso que eu queria dizer. Feito isso, ah, e nós avançamos debaixo da opressão. Aconteceram muitas coisas, mas tiramos lições, ganhamos experiências, trilhamos caminho, nos tornamos mais fortes quando os ventos assopraram. Eu falei isso aos pastores ontem. Agora estamos a experimentar os terremotos dentro da igreja. O embate é muito grande. Só que esse ataque dos terremotos é mais psicológico do que abrangente, ou então com manifestação física. Muita coisa está a acontecer e vai acontecer. Mas saiba disso. Se como você venceu, e eu venci também, as primeiras lutas, vamos vencer também. Agora, todo cuidado é pouco. É muita atenção. Se onde nós fomos atenciosos, somos chamados a dobrar a atenção. Porquanto os poderes que estão na guerra são inteligentes. Não são brutos, não são violentos, não. São jacarés que atacam se escondendo e ajudando até o pescador. Isto é para trazer sono, para trazer distração, para ver se ele consiga capturar o pescador. Muito peixe está a vir aí, mas muito peixe. A pesca é maravilhosa, é muito grande. Podem acreditar. Mas antes mesmo desta pesca, está a acontecer muita coisa. O jugo aumentou, você pode provar isso na oração. As injúrias, calúnias, opressões, injustiças, tudo, talvez no teu serviço, mas deixa eu falar como igreja. E vocês estão a ver na igreja o que está acontecendo. Deserções, hum? O bom é que os que estão a desertar agora ficam com bicos fechados, porque eles aprenderam com os primeiros que ficaram a falar e hoje andam à deriva. Outros andam, apanharam AVCs, outros
desapareceram, outros morreram, outros não sei o quem. E ainda bem que fiquem com os bicos fechados, se querem ainda um dia poder voltar ou viver mais. Agora, cada um é livre. Cada um é livre. Se quiserem falar, falem. Mas que isso tudo está a mexer com a igreja. Está a mexer com a igreja, escândalos. Eu quero falar a respeito dos escândalos. O que é um escândalo? O escândalo é quando alguém comete um crime ou então um delito que faz com que alguém se desconverta. Esse é o escândalo aos pequeninos. Existe escândalo aos de fora. Quando alguém de dentro comete um delito que faz com que os de fora ficam escandalizados e levam a blasfemar o bom nome do Senhor. Como está escrito, por causa de vós, vós quais? Ontem Israel e hoje igreja. Por causa de vós, meu nome é blasfemado entre os gentios. Vós fizeste o quê? O que eles haviam feito? Os seus comportamentos indignos, que não eram dignos de serem homens de Deus, fazia com que os ímpios blasfemassem o nome do Senhor. Isto também é um escândalo. As pessoas zombam, sorriam, como um escândalo da igreja para com os muçulmanos. Os muçulmanos zombam da igreja. Ok? Mas o escândalo que Jesus falou. Veja só, Jesus prega, lhe falaram assim: quando os teus inimigos ouviram isso, se escandalizaram. O que Jesus falou? Jesus disse: deixa eles. Os de fora, quando nós nos escandalizamos, eles se escandalizam por causa da verdade, você não deve nem se preocupar com isso. Ok? É porque eles são inimigos da verdade. Eles disseram: estão escandalizados por falares a verdade. E eu disse: deixai-os, são condutores cegos. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. Jesus não lamentou: ai, estou a escandalizar as pessoas. Tu as escandalizava como eu. Eu escandalizei muita gente por causa dos meus cabelos, escandalizei muita gente por causa da falar a verdade, escandalizei muita gente por causa da minha forma de viver, a minha pregação, a minha. Hein? Até o poder está a escandalizar. Por causa de muito poder, as pessoas estão dizendo, mas não pode. Como é que ele sozinho? Mas onde é que ele encontrou? E não pode. Só Jesus é que falava e acontecia. Como é que ele faz? Então estão escandalizados por causa da verdade. Esse escândalo não leva o nome do Senhor a ser blasfemado. Leva à condenação deles. Pois vão ser arrancados e vão ser jogados no fogo. Mas se eu estivesse a viver uma vida de pecados, eu os escandalizaria e eles poderiam blasfemar o nome do Senhor. Aliás, quando começou a Primeira Guerra, quando os ventos assopraram, as tempestades, a primeira coisa que os meus inimigos fizeram é procurar pecados em mim para escandalizarem. Quer os agentes da secreta, a filha, que se manifestou nos pentecas, é esse trabalho que eles fizeram. Procuraram o meu passado e não acharam nada, e ficaram com bicos fechados, porque eles queriam escandalizar. Escandalizar os de fora e os de dentro, revelando as minhas práticas que eles não acharam. Agora veja, e tem, já falei de três escândalos. Primeiro, eu falar a verdade e o povo se escandalizar, os povos do diabo, que é os de fora como de dentro. Aí você dá glória a Deus, porque pela verdade, por causa da verdade, eles se escandalizaram. Então, você está livre do escândalo deles. Eles vão morrer eles próprios. Tem um escândalo em que eu, sendo homem de Deus, e cometo delito, escandalizo os de fora, que levará, já falei disso, eles blasfemarem o Senhor, o nome do Senhor. Viu? Dizem, porque, é cara lá, não sei, aquilo você sabe. E tem o escândalo muito perigoso, que Jesus disse que era melhor você não tivesse nascido do que escandalizar um desses pequeninos, viu? Os pequeninos. E muitos confundem com a palavra pequeninos. Quem são, antes de falar dos pequeninos,
esse escândalo, Jesus disse que é perigoso. Era bom que o homem não tivesse nascido, do que nascer e cometer esse escândalo. E quando isso acontecer, Jesus aconselhou, é melhor você se amarrar com uma corda e com uma pedra se atire no mar. Quer dizer que desaparece já mesmo, já também o corpo não sai. Não dá trabalho para te enterrar, fica mesmo já lá. Não que você escapou. Aquela é a forma que Jesus falou a gravidade de escandalizar os pequeninos. Ok? Agora imagine, quem são os pequeninos? Ai daquele que escandalizar um destes pequeninos que creem no meu nome, ouviu? Os que creem no nome do Senhor são os pequeninos, mas nem todos que creem se tornaram pequeninos. Os pequeninos são os nascidos de novo. Estão entendendo? Aquele que creu e nasceu de novo se tornou pequenino. Os que creem ainda são velhas criaturas, eles não são pequeninos. E eles não creem, eles são mentirosos, são hipócritas. Eles odeiam a Deus. Eles não acreditam em Deus, como o padre que confessa a Deus, mas não crê em nada nisso. Como os pastores da religião pregam que eles não creem. É só forma de viver. Ok? Então, os pequeninos são os nascidos de novo. Saiba disso. Por isso a palavra pequenino, o pequeno rebanho, bichinho de Jacó, os pequeninos, da boca das criancinhas e dos meninos que mamam. Apesar que Jesus estava a mostrar, aquelas crianças estavam a clamar aí, e segundo Davi escreveu, mas esses pequeninos são os que amam a Deus. Então nasceram de Deus. São esses que Jesus falou. Se alguém não receber o reino de Deus como esta criança, isto é, tem que nascer de novo. Para se tornar um pequenino como as crianças, não vai entrar no reino. Ok? Não é escandalizar os bebês, a Ada e a Juliane, mas a quem? A Paulina, mas não sei quem, a filha do quem? Do Valdir, que não é quem? É, filho da Júlia, menina dos anjos, da casa dos anjos. Não são essas crianças. Esses nem se escandalizam. Não, são os pequeninos espirituais. Os pequeninos espirituais. Ok? Os pequeninos nascidos de novo. E como é que um homem poderia escandalizar um pequenino que crê no Senhor Jesus? Bom, existe os nascidos de novo que ainda são meninos, os chamados neófitos. Ainda não cresceram em razão de tomarem leite e não alimento sólido. Há uns que estão muito tempo e continuam com meninos, e outros estão novos. Os que estão muito tempo com menino, aí já é um problema que Paulo até reivindica isso. Vocês já deviam ser mestre, pá. Faltou a velocidade de buscar a face de Deus. Ok, não é isso que eu queria dizer. Mas estou a mostrar quem são os pequeninos. Agora veja, esse que nasceu de novo. Por que que eu digo os neófitos? Porque são os neófitos que seguem, que são facilmente manipulados. São os neófitos que facilmente se escandalizam. São os neófitos que facilmente se desviam em razão de não ter o crescimento, fortaleza, conhecimento, sabedoria, tudo isso. Sentidos não aguçados. Hum? Mas ainda assim estão já no livro da vida, bem escritos. Já são contados como os futuros moradores da Cidade Santa. Não é por não crescerem que eles estão excluídos, não. Já são chamados o povo do Senhor. Então, e você escandaliza com a tua vã maneira de viver. Esta criança que já nasceu de novo, que se alegrou na presença do Senhor, e por causa de você, ele se escandaliza. E o que é se escandalizar? Não é se escandalizar e dizer, mas isso é assim, não, sair mesmo do caminho. Ok? Escandalizar os pequeninos é saírem do caminho. Não é se escandalizar e murmurar e questionar, mas isso aqui eu não estou a entender. Não. Meninos escandalizados se desviaram. Esse aqui é o perigoso.
Mas não é fácil um nascido novo se desviar. Mesmo os pequeninos, não é fácil, porque eles têm a ajuda do Espírito Santo. Eles têm a ajuda do Espírito Santo. Porque quando alguém mais ou menos tropeçar, o diabo vem e pega aquele tropeço daquela pessoa e apresenta ao menino que é para lhe tirar do caminho. Veja só, é tudo mentira. Não está a ver o teu pastor, não está a ver o obreiro, não está a ver quem te levou, o teu irmão, não está a ver. Ah, esquece isso. Então, mas naquele momento o Espírito Santo entra em ação para confortar essa pessoa e dizer, continua o caminho. Foi assim que aconteceu na minha caminhada. Já contei a minha história que eu vi uma obreira a beijar com um brasileiro. E o diabo falou comigo e disse assim, viu? Eu estava num posto a trabalhar e tinha uma obreira que servia na messe dos encarregados. Não de nós, nós éramos cabola. Você não tinha direito a nada aí. E era também lanchonete, né? Se você tivesse teu dinheiro, sim. Agora você veja, o diabo fez tudo de propósito, que eu visse aquele beijo salgado, como é que diz? Picante. E eu gritei, obreira! E ela nem sabia que eu estava aí no posto, porque eu entrei à tarde. E ela saía às 21 horas. Ela foge, já contei, eu repito sempre o que eu falei. Quem é da Viana conheceu essa obreira, só que esqueci o nome dela, que trabalhava aí comigo lá no projeto das águas, no Kikuchi. E ela foge, todo aquele período trabalhou, já não saiu fora. E quando o carro saiu, se abaixou, porque esses obreiros pecadores da IURD, espero que não seja assim aqui, gostam de proteger o título, não têm temor a Deus, mas não querem perder o título. Nós chamamos a gravata. É incrível quando o homem chega a esse ponto. Então se torna um verdadeiro hipócrita, fazendo tudo na escondida para manter o seu nome. Mas se esqueceu que não há oculto que não será revelado. Então, quando o carro passou, tinha um carro que te levava os últimos trabalhadores, que saíam à noite, ele sabia que eu estava aí. Ela passou, se deitou no chão. Eu também fiz a cabeça assim, quando você é menino, também um bocado zongola, né? Queria confirmar, porque eu lhe controlei, ele não passou aqui. Eu lhe controlei, não passou. Fiz o pescoço assim, ele via ela deitada lá. E começaram a me atormentar nos demônios. É só você, rapaz, estás mal. Todos são pastores, é obreiro, todos são assim. Você porque, temor, temor. Estás a vir agora da Lunda, acabaram de sair da Lunda. Onde ficaste 10 meses, voltaste lá mais 4 meses, sempre rijo. Bem, boas meninas aí, temor. Viu os outros? Todos são assim. Mas eu não aceitei. Quem é que me ajudou? Foi o Espírito Santo. O Espírito me ajudou e eu não caí, não me enfraqueci na fé. E era menino, no meu segundo, terceiro ano. Não significa que os meninos devem se escandalizar, mas há uns que não suportam, mesmo com a ajuda do Espírito, e se desviam. Mas Jesus disse: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Não é esse de fora, esses já não escandalizados. Não temos que escandalizar os de fora, porque não somente eles blasfemam o nome do Senhor, também impedimos, nos tornamos, talvez, escândalo, na porta para que eles não entram. Eles estão na porta e não deixam os que querem entrar, ok? Mas esses não é porque se perderam por causa daquele que os escandalizou, não. Permaneceram perdidos por causa daquele que escandalizou. O homem de Deus não deve escandalizar, principalmente os domésticos da fé. Quando estou a falar principalmente, não que podemos escandalizar os de fora. Sim, os de fora serão escandalizados por causa da verdade. Então você nos escandalizou. Eles é que acham que se escandalizaram. E não, quando falo por causa da verdade, não é por causa da minha vã maneira de viver, por causa da minha justiça, por causa da verdade. Eles, como amam o mundo, amam o pecado, então eles se escandalizam. Aí você deve tocar a caminhada, ok? Mas tem tantos pecadores que acham que estão a se escandalizar. Estão aqui entre nós. Esqueça isso. Se você ainda não nasceu, não, você não é pequenino.
Por mais que alguém cometa um delito e isso te afeta, você já é um afetado. Primeiro que se você está entre nós e você não se tornou pequenino, é porque você é um rebelde. Por que que as pessoas que estão dentro da igreja ainda não são pequeninos? Porque não querem guardar a doutrina, não querem fazer um assim diz o Senhor. E todo aquele que não quer fazer o que Deus manda está em rebelião com Deus. Não é o caso dos que estão fora, que não ouvem. Os que ouvem e não praticam são rebeldes. Ao não praticar o que eles ouvem, estão em desobediência. E essa desobediência é rebelião, semelhante à feitiçaria. Porque você está a ouvir para quê? Para você mudar. E agora? E esses procuram escândalo. Não, não é escândalo, não. Estão procurando, não, não sei o quê. É mentira. Esses são agentes de Satanás, que a missão deles é procurar o pecado das pessoas que estão dentro da igreja para ir afetar outros. E dizer, olha, o fulano, não sei o que, não, não vale a pena. Eu vi isso na primeira tempestade. Quando assopraram os ventos, os agentes da secreta que teriam sido feiticeiros infiltrados andaram atrás dos escândalos da igreja. Não, isso é igual, mesma coisa, onde nós estamos a sair, não mudou nada. É mentira. Essa aqui, a missão deles era tirar as pessoas, não somente os pequeninos. E aqueles que, mesmo não se tornando pequeninos, mas estavam a buscar para se tornar. Há uns que estão a se esforçar, ainda não procuraram, aliás, não acharam, mas querem, estão a buscar. Não é aqueles que querem parados. Há uns nem querem e se não querem, nunca vai buscar. Esses são os terríveis, são pedras de tropeço dentro da igreja. Essa missão deles é tropeçar os pequeninos, é escandalizar os pequeninos. Eles vão tomando, não, olha, viu fulano? Se tornam os acusadores, como foram os judeus. E Jesus vem e diz assim, cadê estão onde os teus acusadores? Porque ninguém vai a condenar você, aleluia, que tem um coração quebrantado. Estão onde? Alguém te condenou? Ninguém, nem eu te condeno. Então esses só querem não somente acusar e condenação, querem condenar. Eles não se converteram, mas estão a procurar dos pecados dos outros. Olha só o mais grave. Filho do diabo, mas anda à procura a vida do que as pessoas levam. Quero saber se esses estão mesmo certo ou não. Pergunta-se como é que é? Hã? Como é que é? O fulano. Mais ou menos vai no vizinho para perguntar como é que é a vizinha lá, o comportamento dele. Essa é a atitude digna de uma filha de Deus? Não. Eu não ando à procura de saber, se nem eu, como vosso líder, não ando a procurar. Calma aí, você vive com a fulana. Chamar a Lohima, me fala ainda quem? Da tua mãe Gama. Como é que é? Ou chamar a Gama, fale-me ainda da Lohima. Chamar a mulher do quem? Hã? Do Simão, como é que é? O Edilson, é mesmo isso que ele mostra? Preciso fazer isso. Ninguém é esse pai para controlar os pecados. Estamos na caminhada, nem todos eles vão chegar. Você está se preocupado com outro que não sei o quê. Espera. Quando assustar o outro, desapareceu. E você está fora, no inferno. Então, eu não estou a dizer que os filhos de Deus devem escandalizar. Aí daquele que escandalizar um desses pequeninos. Ou então, aquele que impedir os de fora para não somente blasfemar e entrarem no reino. Por isso, estamos a viver esses dias. Esses dias do escândalo. Eles querem atacar a igreja com os escândalos. Não conseguiram tomar escândalo da minha parte, que não acharam, agora é da igreja. E quando falo igreja, de pessoas na igreja. Os servos. Ouviu? Qualquer pecado, qualquer erro, qualquer má conduta tua, vão fazer exposição, nos grupos do WhatsApp, vão conversar, vão se ligar. Estão mesmo aqui entre nós. Os que estão dentro é que dão notícias lá fora. Pensais vós que essa igreja será destruída com isso? Essa é uma fase. Assim como os ventos, quando assopraram, e os ventos assopraram, disseram: ele é um mágico, é um herege, é um maluco, é um demente, é um falso, papapá, tudo isso. Não passou? E agora? Conseguiram destruir a igreja? Nada. Nem a mim. Agora os terremotos.
Ah, não, a tua igreja, todos são, viu? Eles entram, esses todos aqui são pecadores que muitos deles nem estão dentro da igreja. Vêm para vir fazer afronta na igreja. Qual é a diferença entre a Universal e a tua igreja? Olha o que Paulo fala. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Vou explicar por quê. Paulo falava a respeito de Israel, aqueles que condenavam Israel, os crentes que haviam se convertido, os gentios que zombavam Israel. Eles foram rejeitados. Paulo disse: cuidado, eles são os originais, não foram poupados e você que usa a mulher vai ser poupado. Hã? Você está pensando que Deus rejeitou Israel? Estão enganados. Deus não rejeitou Israel na sua totalidade, por um pouco de tempo. Sabe por quê? Porque a raiz de Israel é santa. Então os ramos são santos. Foram cortados, depois vão voltar a ser colocados. E Paulo especifica, nem todos. Ele diz que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia do mar, somente os remanescentes vão se salvar, como está escrito. E de Sião virá o libertador, que vai desviar as impiedades de Jacó. E todos, veja só, parece contradição, né? E todos Israel será salvo. Então, se não, nem todos vão se salvar, sim, todos do fim. Já falei isso no Facebook. Até que venha o tempo em que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é o tempo do fim. Esses serão salvos. Por quê? Por causa da raiz, nem por causa deles. A raiz é santa, os ramos são santos. E agora se aplica na igreja. A raiz dessa igreja é santa. Ainda que os ramos sejam rebeldes, ainda que os ramos sejam infrutíferos, os ramos não fazem a raiz imunda. Não, mas sim a raiz é que faz os ramos imundos. Uma raiz imunda não tem ramos santos, mas uma raiz santa pode ter ramos imundos. E uma raiz santa que tem uma árvore com raiz santa, que tem ramos imundos, o que o agricultor faz? Corta os ramos imundos porque estão a ocupar inutilmente o espaço. Depois de um tempinho, e os ramos frutíferos serão limpados para que dê mais frutos. Ouviu? Esta igreja, sua raiz é santa. E quando é que uma igreja é santa? Vou vos falar quando é que a igreja é santa. Primeiro, a sua origem. Qual é a sua origem? Hã? Não é a origem onde eu saí, não, a origem dessa igreja. Como é que começou? Por uma revelação. Saibam disso. Se a origem é carnal, é carne. Por uma revelação. Quando é que é? O que é isso por uma revelação? Deus falando, faz isso. Vai, meu filho. Vai morrer pela humanidade. E aquele que o enviou depois começou a testificar na terra. Este é meu filho amado em quem me tem comprazido. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Filho meu, hoje eu te gerei. Esse é o testemunho do Pai. Hein? Ok? E agora, a respeito da externa. É uma igreja santa porque seu começo é por uma revelação. Não foi carne, não. Não foi intuição. Não foi um desejo do homem abrir igreja. Ok? Eu sou semelhante àquele ramo que foi cortado da árvore rejeitada e foi levado esse raminho, a parte mais tenra, ao monte mais alto de Israel, e foi plantada essa árvore. E esta árvore cresceu e se tornou maior que a primeira. Ouviu? Quem fez isso? O próprio Deus é que fez. Pá! Paulo fala: nós todos edificamos casas, mas vê como você a edifica. Qual é o fundamento? Aí daquele que edificar a casa é outro fundamento. E muitos pensam que o pregar Jesus, o fundamento é Jesus. Não. Jesus revelado, sim. Edificarei a minha igreja. E tu és Pedro. Quando é que ele falou? Quando Pedro lhe foi revelado que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não foi a carne e o sangue que te revelaram. O meu Pai que está no céu. Alguém poderia falar que Jesus é o Cristo se não é revelação. É Ele. Então é carne e o sangue.
Mas Jesus disse, sabe, Pedro, foi o Pai que te revelou, o Espírito do Pai que te revelou. E agora, como você recebeu a revelação a respeito de mim, eu também te dou a revelação da minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ouviu, Pedro? Lidera a minha igreja que eu edifico sobre a rocha. E as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Viu? Minha igreja. Então, a igreja de Jesus, quando é a igreja dele, ele próprio é que edifica, é que funda. E o fundamento é ele próprio. E o material é próprio também. Pois a pedra é Jesus e o material é a verdade. Isto é, ou é pedras preciosas, ou prata, ou ouro. Agora, imagine se mesmo sendo Jesus, por uma revelação, e eu pudesse colocar o material impróprio, construir essa igreja com falsidade, com corrupção, comprar, não sei, favores no Estado, arranjar general para defender ele, pagar dinheiro na cultura, para não sermos perseguidos, com pecado, com prostituição, com hipocrisia, maltratar as pessoas, violar as mulheres, roubar as pessoas. Estaria a edificar a casa com material impróprio. E quando viesse as provas da vida, sim, ela ia cair, porque aquele que ouve e não obedece, sua casa vai cair, porque é tolo. Mas eu meti Jesus, fundamento, revelação, sim, e construí ela, edifiquei essa casa com verdade, com justiça. E agora, a raiz é santa. Nesse caso, a pedra angular é santa, o material é santo. Quem vai destruir essa igreja? Agora, no meio dela tem ímpios que vão ser expulsos, que vão ser varridos. Tem sujidade que vai ser varrida. O dono da casa vai varrer a casa dele. Tem ramos infrutíferos. Ele vai dar tempo. Não deram frutos, vão ser cortadas. Nunca mais serão da árvore. E vocês vêm com, porque não, tua igreja, isso é a igreja santa. Por isso eu vos desafiei. Quem me convence do pecado entre vocês? Ninguém conseguiu. Agora estão atrás dos pequeninos, dos meninos, dos servos, não sou quem. Igreja sou eu, ok? Estes aqui, se não derem fruto, vão ser cortados. Sem contemplação, mas com muita misericórdia e paciência, suportando eles para ver se dão frutos. Pois Paulo disse que aqueles vasos de desonra, se eles se converterem, se eles se esforçarem, se eles mudarem, vão se transformar em vaso de honra. Um dia foi vaso de desonra, o ramo infrutífero, se ele agora começar a obedecer a palavra, daqui a pouco vai dar fruto. Todo mundo dizendo, ei, ele não dava fruto, agora deu, sim, porque se esforçou, tomou atitude, se revoltou e disse, chega o mundanismo. Antes que lhe cortassem, deu frutos. Não é assim a árvore que foi plantada no quintal, se naquele ano que lhe foi dado depois de 3 anos, desse fruto não seria cortada. Pois o rei, o dono da árvore, está sempre a trabalhar nos ramos infrutíferos, isto é, pregando, exortando, repreendendo com açoites para ver se as pessoas aprendam com repressão, com açoite e assim possam mudar. Pois eu não vim para apagar as candeias que estão a fumegar, mas eu vim para acender. Oh, os candeeiros fumegantes! E os nossos inimigos agora vêm para tentarem criar confusão entre nós. Não, muito pecado, muito pecado. Não se preocupe com o pecado. O pecado é um ato que uma pessoa comete, não é a igreja, não é duas pessoas. Sim, assim como o crime não é transmissível, assim também o pecado. Ok? Quem pecou, a árvore que, ou então o homem que pecar, esse que vai morrer. Quem comer frutos verdes é que vai apodrecer os dentes. Não é outra pessoa, não. E o mais importante não é hoje, é amanhã. Pois muitas coisas que estamos a ver aqui não veremos amanhã. Muitas pessoas que estamos a ver, amanhã não os veremos. Ok? Se vocês verem aquele vídeo aí, onde eu estou a pregar lá no quintal, vai ver um rapaz assentado lá atrás, que era o meu auxiliar. Tá onde? Hã? Eu creio que o vídeo que ele não quer ver é esse aí. E ver a imagem dele aí. Se ele pudesse ia dizer-me, pedir, por favor, remova só aquele vídeo, não quero aparecer. Mas já estava aí. Bem sentado no altar. O auxiliar antes sentava no altar. O único que sentava no altar. Hoje estão. Desapareceu porque ouvia e não viveu. E depois que foi limpado, né? Estava nos lugares semeros. E esses que estão a fazer brincadeira vão também sair.
Agora, mas os juízes, os pecadores, os julgadores, eles querem, tem que ser já, né? Quer dizer, querem me apertar na parede, ou vais fazer ou não. Eu não dependo de vocês, ok? E não se esqueçam que Deus se compadece com quem Ele quiser se compadecer e endurece a quem Ele quiser endurecer. Se eu estivesse a obedecer ou então a agradar os homens, eu não seria Elias, não seria ministro de Cristo. Eu não vim aqui para agradar os homens, vim para agradar o meu Pai. E acabou, ok? Ou você pensa que os pecados de Davi que foram perdoados não trouxeram contestação em Israel? E quem é o homem para contestar Deus? Uns começaram a fazer relação com os pecados de Saulo. Mas Saulo quase não fez nada. Saulo até morreu. Mas como é que é? Mas não pode. Quem és tu, homem, para questionares Deus? Quem? Ah, então Deus é injusto. Então fala isso e vais ver as consequências. Estão a ver? Mas que estamos a viver dias de terremoto. Tem muitos juízos aí entre vocês. Em vez de se cuidarem e cuidar as suas almas, mas muita fofoca. Eles deveriam olhar para si mesmos. Se morressem hoje, iriam para o céu. Porque um convertido, ele aborrece o pecado, sim. Ele abomina a impiedade. Mas, porém, não tem o quem de vingança. Ele não se vinga. Porque quem se vinga é aquele que quer ver a pessoa mal. Mas quem nasceu de novo, ele se compadece. Ele não tolera o pecado, não aceita o pecado. Mas ainda assim, ele se compadece. Ele não usa, sim, da vingança para ver a pessoa atolado. Na religião em si, quando alguém peca, é festa. Naquelas religiões onde eles pensam que eles estão nascidos de novo, como na Iurde. É só na Iurde, não existe mais em outro lugar. Onde tem pessoas hipócritas que fingem que nasceram de novo. Né? Porque um dia a graça teve lá. Quando alguém peca, quer dizer, é como nós testemunhos de Jeová, a falsa santidade. Se te apanhar, todos eles vivem as mesmas práticas, mas tu que te apanharam és o culpado. Ninguém fala contigo. O mesmo hipócrita que se prostitui já não fala contigo, não te saúda, porque a doutrina lhe ensinou assim. Lá na universidade também é assim. Pecou, é inimigo. A bater. E ele mesmo também vive a mesma coisa. Duvido que alguém que anda no temor de Deus poderia desejar isso. Ele não deseja do pecado, mas porém não odeia os pecadores. Ok? Porque aquele que ama a Deus não tem inimigo de ninguém. Não odeia ninguém. Até os inimigos ele ama. Não significa amar os inimigos, é você se entregar a eles e viver as práticas deles. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar que é preciso vigiar. Por isso Paulo disse, você que está de pé, cuida-te, para que você não caia. Ok? Alguém caiu, agora você está de pé, deve se cuidar. Estão a entender? E não pense que tem muita gente que está aqui. A missão deles é só mesmo essa. Quer dizer, todos os dias você não imagina. Tem coisas que eu estou a ignorar. As pessoas mandam no vermelho. Ontem não suportei, tive que responder. E disse que é uma obreira. Mas eu duvido que essas pessoas. São esses inimigos que vêm e fingem. Estão sempre com nomes trocados. Eles estão a vir buscar, me pressionar para eu resolver, para eu agir, para eu tomar medida. Você está a pensar com quem você está a brincar? Hã? Eu não dependo de ninguém. Eu não aceito o conselho de ninguém. Eu não me deixo pressionar por ninguém. Eu resolvo os problemas à luz da verdade. Ok? E mais nada. A história se repete, né? E eles faziam muitas perguntas a Jesus para ver se Jesus errasse. E não aparam nada. Vocês também não vão aparar nada. A raiz dessa igreja, desta árvore, é santa. Saibam disso. E os ramos também são santos. E se houver ramos imundos, serão cortados. E no tempo de Deus, não é no vosso tempo. Controla essas pessoas que têm o zelo de vingança. Não é zelo com sabedoria, com entendimento que vem através da pureza e santidade. Não. Zelo de vingança, não sei se o termo que eu usei é certo, são outros pecadores. Aqueles que vieram com as pedras. Por isso Jesus lhes falou, se vocês nunca pecaram, atirem a primeira pedra. Ouviu? São esses que querem matar. Os adúlteros querem matar os adúlteros. Os gatunos querem matar outro gatuno que lhe aparam. Em outras palavras, te apanharam,
você vai eu, ninguém me apanhou. É como duas prostitutas ou adúlteras que traem seu marido. Lhe apanharam, lhe falam, te apanharam você. Ai de ti, se você abrir a boca e dizer que eu também traio meu marido, vais morrer. Ouviu? É assim. Essa pessoa ontem me fez uma pergunta, então, por que que os outros estão impunes? Porque eu disse, que isso? Olha o ser humano. E eu sempre fui assim. Quando mais ou menos você cair em pecado, geralmente são as pessoas que não confessam. Quando são apanhados, depois vêm a confessar. E depois quer falar aos outros, quer denunciar a rede. Eu detesto isso. Ah, mas também não é eu sozinho. Que isso? Por isso, escute muito bem. O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. O septo da impiedade não vai permanecer ao lado do justo. Não é no tempo que vocês querem, é no tempo de Deus. Os anjos queriam também arrancar o joio. Era o tempo deles. Mas Deus falou: não é esse o meu tempo. O vosso tempo é esse. O meu tempo é quando chegar a colheita, ok? Mas como é que vão continuar? Deixa continuarem. E quando chegou a hora da colheita, os anjos se alegram. Ah, verdadeiramente, tua sabedoria, ó Pai, é incomparável. Olha que o trigo não sofreu danos, como nós queríamos. É assim. Vocês estão a lidar com Deus, a fonte da sabedoria. E eles estão a pensar, estão a ser pagos, não sei o quê. Não são da igreja esses aqui, entram aí, vêm fingir e vêm com nomes. É capaz até de usar o nome de um de vocês aí para te manchar. Outro dia me mandaram uma mensagem aqui no pastor Dinei, que alguém lhe mandou. Eu falei só no Dinei, ignora. Aqui até contenda, mano, é incrível. E é filho de alguém que está aqui. Ameaçar o pastor. O que mais me admira, ele é angolano e o pastor é brasileiro. Quando é que tem relação e não sei o quê, da amizade, do conhecimento? Pronto, nos conhecemos todos aqui. E eu só falei, nem sei quantos anos tem, parece que é adolescente, tal, criança ou o quê. Eu falei, rapaz, ignora isso. Ignora, nem falei aqui. Então, muita coisa acontece aqui. Os inimigos estão a ferver, eles pensam que podem destruir essa igreja. Esta igreja é indestrutível, indestruível. Não é possível. Nem mesmo os reis da terra, que têm todo o poder de Satanás, quer o espiritual como o material físico, conseguiram ou vão conseguir destruir. Quando mais você é um gafanhoto, que estás com teu zelo de vingança, pecador com zelo de vingança. Então a igreja está sofrendo muitos danos. Vocês viram, se vocês não sabiam, tem um problema que estamos a tratar. Fui obrigado a trocar a liderança trocar não, a nomear uma outra pessoa, porque a antiga liderança saiu a pedido dele para ir para o Saurimo. Tem nações até hoje não tem igreja, como a Alemanha. A Alemanha tem igreja onde? Só agora que como é? O Rodrigues abriu a igreja lá. Há muitos anos o povo anda à deriva. Por quê? Acha que alguma coisa está boa aí. Vamos estar toda hora a escamotear, a esconder isso. Não, alguma coisa está errada. Tem muito povo aí. As pessoas preferem ficar aqui na igreja virtual, não sei porquê. Alguma coisa está errada. Hã? Em todos os lugares tem conflitos. Mas que se os líderes não conseguem manter os conflitos, chegar a ponto da igreja quase desabar, então alguma coisa está errada. Por isso, vamos suportar. Por quanto são 4 dias ainda. Debaixo do terremoto. E depois de 4 dias vai vir fogo. Suportem os terremotos. Quem vencer os terremotos, porque um dia venceu também, para aqueles que vieram das tempestades, vão suportar o fogo. Porque depois de 2 provas, é um homem maduro, experimentado. Eu tive uma visão e eu fiz. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Só para você ver. Eu fui, já contei aqui, para uma batalha. E eu me retirei e eu fui lutar com um inimigo lá.
e fui atacado por três exércitos, ou então aquelas formigas, mosquito. Quando as formigas me picavam, ardia terrivelmente. Depois vieram os mosquitos, muita dor. Depois vieram as abelhas, sabe? Eu assustei. Quando as abelhas, enxame me cobriu, me picavam, não senti dor. E eu me questionei, como os mais pequenos me doeram e os mortais não me doeram? Sim, porque os mais pequenos era a preparação para imunizar você, e quando vier o grande, que é o fogo, tu és um homem forte no espírito. Ouviu? Mas os brincalhões no fogo vão ser consumidos. As casas edificadas na areia vão queimar. O material impróprio, palha, feno, não sei o que, madeira, vai queimar, não vai suportar o fogo. As casas edificadas sobre um fundamento que não é Cristo vão cair com terremoto. Como? Mas aquele que perseverar até o fim vai sair comigo do deserto e vai escapar da espada e vai achar graça depois. Mas é preciso acompanhar a marcha, isto é, obedecendo a doutrina que vos foi enxertada e não andar atrás dos pecados das pessoas para viver da vingança, da fofoca. Pecou na conta dele. Se nós pudermos ajudar, ajudamos. Se não puder, nós avançamos. Eu não vou morrer porque alguém morreu. Paulo disse: eu não me enfraqueço porque alguém se enfraquece, nem tampouco me escandalizo porque alguém se escandalizou. Não, 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 não. Então, cuidado. São muitas as lutas. E eu digo que a caminhada ainda é muito longa. Mas vós venceis esta tempestade, vencereis também os terremotos e vencereis o fogo. Deus não estava na tempestade, Deus não estava no terremoto, também Deus não estava no fogo. Mas depois do fogo veio Deus. Elias, o que é que estás a fazer aqui? Agora Deus estava depois do fogo, numa voz suave e tranquila, aleluia. Vai, volta no seu caminho. Oh, glória! Aquele Elias que foi fugitivo agora enfrentou tudo e todos e matou, aleluia, todos aqueles que tentaram para vir lhe capturar. Mandou executar tudo. Jezabel se aquietou e não ousou enfrentar Elias, nem tampouco o filho dele. Ouvistes? Digo amém. Então vocês vão e vão voltar comigo. Vai e volta. O que é que eu te fiz? Elias falou isso a Eliseu. Vai e volta. O que é que eu tenho te feito? Sim, vocês vão comigo e vamos voltar juntos. É caminhada espiritual, não é que vocês vão lá na mata. E é verdade, fisicamente vai terminar na mata. Mas vocês não vão. Fisicamente não. Hoje é preciso você entender que o que você está a passar agora é terra de paz. Estás a correr com os homens que andam a pé. Está a vir aí a correr com os cavalos. Por isso, as lutas de agora são maiores que de ontem. E as demais serão maiores do que esse. Mas quem passa essas todas, até maior se torna criança. Como dizem os festigeiros. A noite é criança. De tantas noites, a noite virou o quê? Criança. Mas antes não era criança. Por isso, saibam disso. Estão a entrar entre nós. E venham me forçar para tomar decisões, medidas, acusarem. Aquela senhora está atrás disso. E vem em nome porque sou obreira fulana. Ela continua. Mas ela vai terminar muito mal. Com esse zelo de vingança. Quer se vingar? Minha é a vingança. E ele tem suas amigas dentro da igreja. São esses que dão o quê? Os azimutos. Minha é a vingança. E eu darei a recompensa. Foge. Sai do meio deles, povo meu. Cuidado. Afaste-se desses aqui. Pois a terra vai se abrir e vai engolir esses todos. Ouviu? Tem uma outra que me mandou boca, que disse que poderia vir me dar chapadas, não sei o quê. Ou está com a boca torta. Não brinque com as coisas sérias. E quando você vê alguém que está a blasfemar, está impune, não diz, mas ele está sempre a falar, está sempre. Ah, é? Está sempre. Vai chegar um momento que ele vai se calar. Vai. E quando se cala, chegou o juízo. Pode ser que vocês veem que ainda está vivo, mas já está sofrendo. Quando ele se cala, porque já começou. E há uns que vão se calar com a morte, na hora. Uns ainda têm que sofrer. Então não deve se preocupar com o que as pessoas estão a falar, que estão a dizer. Salvação individual. A Igreja Santa, ele está vindo muito longe. Essa igreja está vindo muito longe. Muitos entraram e saíram. A igreja continuou. Uns já morreram.
e nós estamos de pé. Por isso, se a raiz é santa, a árvore toda é santa. Se tem ramos imundos, não vão permanecer. Ou dão frutos, ou vão sair. Mas não é quando vocês querem. O ramo que está a dar fruto não pode se vingar e dizer, está tem que já sair. Não. Aliás, quem dá fruto não faz isso. É um outro infrutífero que está a condenar o outro infrutífero. Olha, um ramo infrutífero está a condenar outro ramo infrutífero. E os mais caricatos são os de fora. Paulo também disse que entravam, vieram de fora, se introduziram entre nós e queriam explorar a nossa liberdade, mas nós nenhuma hora os sujeitamos. É isso que estamos a fazer. E eles, só que aqui, como é na live, então não aparece e tal, vem econômico, não sei o que, para as perguntas, tipo, são irmãs e tal, mas não tem problema, não. Nós também não tememos perguntas. Não há pergunta que nos enrola. Podem gravar. Já me prometeram que todos os meus áudios serão expostos num canal aí. Podem pôr os áudios. Ponha. Nunca falei nada em escondida que não voltei a falar ao vivo. Se eu falei com alguém, falei também em público. Nossa vida está pura. Agora, ai daquele que tentar dissimular ou manipular minha voz. Ai daquele que tentar manipular minha voz. Também não é possível. A não que passa com a permissão de Deus. Eu já vos preparei. Tudo que eu sou é isso que eu vos falo. Não tem nada escondido. E eles disseram que são esses áudios aqui, que eles estão aqui a gravar e não sei o quê, vão fazendo perguntas e tal. E as respostas podem colocar aí. Eu vou assumir, eu falar, fui eu que falei. Ok? Não tenho medo dos cortes, nem tampouco das acusações, porque a minha vida é aquilo que eu falo. Ok? Glória a Deus. Então é uma nova fase da igreja. Casamentos a serem destruídos. Há uma pessoa que teve uma visão aqui, uma mulher que viu que muitos pastores se separavam. Muitos até começaram a amarrar. Eu também dizia, está amarrado. Não falei está amarrado, é aquela minha maneira só, né? Aquela minha maneira. Se fosse, esquece isso aí. E eu dou uma exortação e tal para estimular. Não estou a dizer que todos. Quais são os casamentos que eles estão a separar? São pessoas que suas mulheres ou seus maridos nunca acreditaram em mim, em nós, ou então não são irmãos da fé, ainda que estão na igreja, mas não acreditam. Então eles estão a lhes tocar para perturbar você. Ó mulher, ser fiel até a morte. E muitas mulheres estão a fazer divórcio. Vai embora! Também entre vocês lá na Europa. Vai embora! Eu não creio nele. Ele é um falso profeta. Eu não creio. É um idólatra. Uma mulher ainda disse, a Bíblia diz que Elias se manifestou em João Batista. Mandaram um vídeo assim. Elias se manifestou em João Batista. Não existe apóstolo. Os apóstolos terminaram até os apóstolos. Hoje não existe apóstolo. São falsos apóstolos que vocês seguem. Vocês são idólatras. Pois João Batista é o Elias que havia de vir. Então o vídeo dele toda cheia é uma cabrita. Uma prostituta a falar Bíblia. E quando eu falo isso, as pessoas depois se escandalizam, como se escandalizou aquele branquinho aí, que chamou minha mulher. É na tua conta. Quem se escandaliza com a verdade é porque ele já é um escandalizado. Sei que essa pessoa não vai ser porque esse é doméstico da fé. Ouviu? E eu falei a ele, infelizmente, permanece firme, a luta continua. Saiu, vai embora. E depois, quando ele voltar casar, vai vir fazer confusão. Tá bem? Tá chotado, vai embora, vai embora. Sai da minha casa, sai da minha casa, vai embora. Ok? Paulo disse que o irmão não foi chamado à escravidão. Pois é incrédulo que se quiser ir embora, que vá. Depois, quando entrar numa outra relação, vai vir, esse apóstolo. Você vai já procurar os youtubers, os inimigos. Vai no Brasil, vai onde? Uns estão lhes dando, não quero tratar esse assunto. Vai não sei o quê. Ai, ah, ele está a destruir casamentos. Mais um. Deixou a família dele. Deixou a família. A mulher é que não quer permanecer com ele. Então, escutem isso.
Isso não me inquieta. Sabia? O Gaspar, o Clemente, o dia que ele nos deu aquela chapa aí do filme que eles já fizeram a respeito de mim. Está lá uma matéria em que havia acusações que acusavam aquele homem que era terrível. E todo mundo dá conta que a minha vida, eles descrevem. E eles dizem assim: o homem está destruindo muitos casamentos. E como é que as pessoas, os casamentos se destruíam? Segundo o que eles já profetizaram isso. Eles sabiam que isso ia acontecer. Quando um era da fé e o outro não era, então, ouviu? E Jesus falou isso. Numa casa estarão divididos 2 contra 3. E eu tenho sempre ensinado aos meus pastores: se a tua mulher se escandalizar por causa da tua fé e achar que não pode ficar, não no casamento, na igreja, mas no casamento, deixa ele ir. Mas se ele disser: eu não sou da tua fé, mas eu aceito continuar a ser tua mulher, não lhe deixa. Eu fui claro. Assim como as mulheres também. Teu marido diz que eu detesto, odeio esse teu apóstolo, mas diz que tu és minha mulher, continua com teu marido. Mas o dia que dizer que ele já não quer mais por causa da tua fé, não deve chorar, implorar favor. Tu não és escravo. Fica aqui e voltarás a casar. Eu mesmo. E eu disse, minha cabeça cai tudo. E é Bíblia. E não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, vai embora. Quando ela amanhã partir para uma relação, ai, ele está destruindo o casamento. Olha, fez mais um. Há um que deixou. Cuidado. Agora, não estou a dizer que quando mais ou menos houver essa briga, você já. Não. Tem vezes que no momento da ira, a euforia é muito grande, as pessoas tomam decisões, depois voltam para trás. Quando voltar para trás, não tem problema, não. Porque a ira não opera a justiça de Deus. Geralmente, quando as pessoas se iram, cometem loucuras. Mas os humildes depois vão se rever, reconsiderar, reconhecer, e a pessoa que é de Deus deve aceitar o perdão, deve liberar o perdão e tocar a andar. E não exigir ninguém para ser da tua fé. Ninguém. Se a tua mulher não crê na nossa pregação, é tua mulher. Não tem problema, não. Isso não afeta nada a tua espiritualidade. É verdade, em parte, é um jugo desigual, mas seja forte. Quem sabe? E Paulo diz: como sabes, ó homem, que com esse caráter você vai ganhar a tua mulher? E como sabes, ó mulher? Ouviu? Esse é o evangelho que nós ensinamos. Mas agora, se quiserem ir embora, que vá. Irmão, não é escravo, não. Aqui não é na Iurde. O pastor, a mulher foi também, lhe tiram. Não, aqui não. O crime não é transmissível. Tu não deixa nada, continua a servir. Depois casa. E depois vai ver, ai, mas que pastor é esse que libera os divórcios? Eu não libero o divórcio. Mas há um atenuante que diz: se a incrédula quiser ir embora, que vá. Ok? E não foi Paulo. Eu espero do Senhor. Por isso ele disse lá embaixo: eu cuido que tem o Espírito Santo. Estão a entender? Então, isso tudo. Eu não estou a dizer que você que tem seu casamento em jogo desigual que vão te separar com ele. Não. Depende. Os ataques, nem todos terão a mesma forma de ataque, mas que a gravidade. E não estou a dizer que só se devem se preparar ou vigiar só os que estão em jogo desigual. Os casados devem manter a harmonia no casamento, fazer como diz a palavra de Deus, os maridos coabitar com as mulheres com sabedoria, amando elas, as mulheres se sujeitando aos seus maridos, mesmo sendo incrédulo, por mais que não creia, mas você tem que fazer a sua parte. Eu tudo isso ensinei. E assim você vai ver que muitas portas serão fechadas para Satanás, mas que os demônios estão a atacar agora com o espírito de escândalo. Tudo isso é já antigo. Essas mulheres iracundas e não sou quem incrédulo, já desde há muito tempo. Mas por que que não fizeram isso ontem? Porque não era a fase dos escândalos. Agora entrou o terremoto, a fase dos escândalos, para tentar manchar o corpo. O corpo tem uma base santa. O corpo, a raiz é santa. O corpo, o pilar, como é que é? O fundamento é santo.
Ninguém suja o corpo por causa do membro ou por causa do zelo, da vingança dos de fora e não sei o quê. Continuamos imbatíveis. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, ok? Understand? Eu sei que você compreendeu. Mas eles entraram entre nós. Você não pode imaginar. Eles estão aqui. A próxima vez que entrar alguém para vir me fazer falsas perguntas, eu vou lhe mandar para o quinto do inferno. Vou fazer o mesmo que eu fiz com esta pessoa que entrou hoje aí no Facebook, me chamou de charlatão. Eu disse, eu assoprei e muitos viram milagres e ventos assopraram, céus se fecharam, não sei o quê. Disse, agora eu vou soprar sobre ti. Eu tenho a certeza que quando eu estava falando, ele fugiu. Ele pensou que escapou. E eu assoprei. Eu disse, fugiste? Não escapaste, não. A espada é mais veloz do que a tua velocidade. Ok? Eu tenho a certeza que ele se retirou. Lhe controlei e não voltou a mandar mensagem. Já tinha fugido. Eles pensam que são mais velozes. Então, a próxima mais, viu? Se você é doméstico da fé, não faz brincadeira, não. Usar aqui o vermelho para vir afrontar e não sei o quê. Senão, vais ficar com lepra. Agora, vou dar lepra nas pessoas. Ok? Vou fazer o que fez Eliseu, o meu discípulo. E agora também vou mandar uma palavra agora. Lembra toda a pessoa que eu mandar a palavra, a ruína é grande, né? Tem um miúdo aí que eles estão a correr para irem lá, colocar, queixar lá. Venham aqui, espreitam, depois vão lá para fazerem gravações. Não sei quem é o nome dele, no TikTok. Eu vou lhe punir hoje. Eu vou lhe punir. Para que fique sabido que eu sou Elias que havia de vir na terra. Esse miúdo só vai ficar de pé se eu sou falso Elias. Mas se eu sou Elias, ele tem dias contados. Não chegará nos 4 dias da caminhada do homem. Vai perecer e todo olho vai saber. E vocês que ouviram a palavra vão testificar isso. Seja destruído em nome de Jesus Cristo. Se eu sou falso Elias e ele é o profeta da verdade, verdadeiro, então ele vai permanecer. Mas se ele é um feiticeiro, falso profeta, um pecador, e eu sou homem de Deus, então hoje chegou a condenação para esse rapaz. E todos que lhe procuram também terão o mesmo fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Viu? Fiz isso com Francisco. Francisco vai mais falar, quando ele for no São Tomé, tem mais boca para ir falar que eu sou falso profeta. Eu duvido. Se você falar no Francisco, fala ainda do apóstolo Mambate e fala, olha, vou te dar com essa bengala, você quer me matar? Ouviu? Demi Samuel brincou com as coisas sérias, hoje está aí. Amém? Tá ligado? Mas a minha vinda é de paz, né? Não mudou nada. Aí, falei muito, né? Minha mãe diz, meu Deus, esse filho fala muito.